Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bom dia, gente. Aleluia, tudo bem com você? Qual a sua expectativa para essa manhã? Aleluia, Deus é bom em todo tempo. Então, nós estamos num mês que estamos tratando sobre o tema redimidos. Então, eu quero começar trazendo uma definição de redimidos, de redenção, bem simples, nada muito rebuscado, nada muito dentro do grego, do aramaico, não, dicionário português. Deixar o grego, o aramaico para os mestres. Mas eu peguei uma definição de redimidos que eu achei muito interessante. Você vai entender pelo caminho que a gente vai passar por essa manhã. Diz o seguinte: redimir, fazer reparação de um erro, fazer reparação de um crime, de uma falta, retratar e religar. Querido, fica com essa definição. Redimidos, fazer reparação de um erro, de um crime, de uma falta, retratar e religar. Abra sua Bíblia em Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 8. Aleluia. Gênesis 3, 8. Aqui o contexto: o homem havia errado e por conta da queda dele, mudou a natureza dele. E ele tem um diálogo com Deus, porque Deus ia todo dia no jardim ter comunhão com o homem. E olha o que diz versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou: onde estás? Querido, eu quero que você fique com essa palavra. Onde estás? Com esse questionamento, com essa pergunta: onde estás? Essa pergunta de Deus para o homem, ela aponta para um lugar onde eles originalmente foram criados e agora não estão mais naquele lugar. Uma mudança de posição. Deus não estava brincando de pique-esconde com o homem. Deus, Ele sabe do fim antes do começo. Ele é soberano. Quando Ele pergunta para o homem: onde estás? Ele está apontando para o homem: ei, você não está no lugar onde eu te coloquei. Alguma coisa você fez, e Deus sabia o que Ele tinha feito, que te tirou, te arrancou daquela posição, que fez com que vocês perdessem o direito legal do acesso à presença. E aí, querido, tá? Pra galera da mídia que gosta aí, o tema da mensagem dessa manhã, o tema é direito legal. E aí, para começar, eu quero contar uma história aí para vocês. Eu vou tentar encenar aqui como veio no meu coração, mas eu quero contar uma breve história da redenção para vocês. Certa vez, Satanás, desejando a glória, desejando o lugar dele, desejando usurpar-se como Deus, foi visto iniquidade, foi visto maldade nele. Ele foi julgado pela consciência de Deus e foi sentenciado, foi banido da presença do Altíssimo. Na cabeça de Deus, querido, há uma lei moral e imutável, que toda alma que pecar, ela morrerá. O salário do pecado é a morte. O Senhor, Ele cria o Éden, o jardim do Éden, com tudo perfeito, tudo de bom e de melhor. E Ele coloca o homem naquele jardim para cultivar, para desenvolver, tudo conectado, num cenário perfeito. E faz uma aliança de obediência
e amor com aquele homem. O homem, porém, decide ouvir a sugestão de Satanás. Ele empresta os seus ouvidos a vozes que não estavam aliadas à voz de Deus, à palavra de Deus. E ele começa a atentar para aquilo que Satanás disse. Eu vou tentar ensinar aqui aquela cena no Éden. Eu vejo Satanás chegando para a mulher e falando: ei, vem cá. Eu não entendi muito esse negócio. Quer dizer que desse fruto aqui vocês não podem comer? Eva, para, não, calma aí. Desse fruto não. Desse fruto eu não posso nem tocar e nem comer. Porque se a gente tocar, a gente vai morrer. Fala sério. É sério que vocês acreditaram nisso? Quer dizer que se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer? Para de bobeira, Eva. Para de bobeira, Adão. Olha só, quero falar uma coisa para vocês. Enquanto vocês ficam aí com essa bobeirinha de colocar nome em animalzinho, olha que bonitinho, a girafinha, o leãozinho, uma frutinha, pegar uma frutinha aqui, rapidinho, abre parênteses. O homem foi criado com uma inteligência sensacional. Cara, olha só, ele olhou pro animal e falou: leão. Cara, não é que tem cara de leão mesmo? A gente olha pro leão hoje, consegue visualizar uma girafa? Claro que não. Que inteligência, meu irmão. Ele olhou, é leão, e tem cara de leão. E aí Satanás fala: enquanto vocês ficam com essa bobeirinha aí distraídos, de colocando nomezinho em animal, comendo frutinha, o poder e a autoridade mesmo ele quer te dar? Não. Enquanto vocês estão distraídos aí, dois ingênuos, na bufunfa mesmo, ele não quer te colocar, vocês estão comendo migalhas. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Dois iludidos, ficam, goiabinha, que bonitinho, olha, o pombinho, borboleta. O acesso de verdade ele não quer te dar. E aí, creio eu, Adão e Eva, como bons cariocas que eram, pararam a pensar: caraca, mané, não é que ele não tem razão, não é que eles têm razão. E comeram, acataram a palavra de Satanás, e porque comeram, desobedeceram, erraram e caíram. E aí eu posso ver o diabo diante da consciência, diante da presença de Deus, questionando a Deus. Vou tentar ensinar aqui. Ei, Satanás chegando diante da presença de Deus, falando: olá, Altíssimo, deixa eu te falar uma coisa. Se eu me lembro bem, eu fui sentenciado e julgado e sentenciado, e fui banido, sentenciado à destruição, porque errei por causa da minha falha. Mas tem boa notícia. Sabe aquele menino lá? Qual o nome dele mesmo? Eu acho que é Adão, isso mesmo, meu querido Adão, residente do condomínio do Éden. Tudo de bom e melhor, segurança, anjos, comidinha, frutinha. Então, Adão, gente boa, pecou contra o Senhor do mesmo jeito que eu. Se não me falha a memória, você não tem 2 pesos e 2 medidas. Se eu fui punido por causa do meu erro, ele também tem que ser. E agora? Como punir a Satanás pelo erro dele? E como livrar o homem, porque também errou? Uma sinuca de bico. Colocou Deus numa sinuca de bico. Como que eu posso punir a Satanás? Por conta da iniquidade dele, por conta do erro dele, e livrar a minha criação, as primícias da minha vista, da minha visão. Colocou Deus numa sinuca de bico. Mas Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Naquele dia, Ele trouxe uma palavra profética para a resolução desse problema. Ei, na plenitude dos tempos, nascerá um menino. Nascerá um menino. E ele vai esmagar a sua cabeça. Você até vai conseguir alcançar o calcanhar dele, ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Ou seja, ele vai recolocar tudo que foi perdido no lugar certo.
Satanás ouve aquilo e ele fica intrigado. Ei, vai chegar um menino. Todo poder e autoridade no Éden foi dado para o homem. Mas o homem, por causa do seu erro, ele passou poder e autoridade para Satanás. Como você pode me provar isso, pastor? É fácil. Na tentação de Jesus, lá no pináculo do templo, Satanás vira para ele e fala: está vendo? Todos esses reinos e autoridade, se você se prostrar e me adorar, eu te dou, porque foi-me dado todo o reino e autoridade. Se não fosse uma verdade, não seria uma tentação. Só foi uma tentação porque aconteceu mesmo. Quando aconteceu? Quando o homem pecou e passou a autoridade que ele havia ganhado por Deus para Satanás. Mesmo que Deus, ele é poderoso e tem toda a autoridade, ele não pode tomar essa autoridade dada a Satanás de volta, ilegalmente. Ele não poderia trazer o homem para o céu, para a posição a qual ele havia saído, ilegalmente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho esse microfone aqui. E eu pego esse microfone e dou para o Glauber. É dele. Todos concordam? Eu dei o microfone para o Glauber. É dele. E ele resolve dar para o pastor Zé. E aí eu paro e olho: opa, não. Para o pastor Zé eu não quero que você dê, não. Eu te dei. Pergunto a você: eu tenho direito legal de impedir o Glauber entregar o microfone para o Zé? Claro que não. Por quê? Porque é dele. Se eu dei para ele, é dele, ele faz o que ele quiser. Da mesma forma foi o poder e a autoridade dado ao homem. Ele entregou a Satanás e Deus não tinha o direito legal de tomar a força. Ele precisava de ser de uma forma legal. Ele não podia usar da ilegalidade. Mas lembra que eu falei que Deus é maravilhoso? Ele tinha um plano, meu irmão. E o plano, aquilo que ele havia liberado como plano da salvação, uma palavra profética no Éden, e Satanás ouviu, e ele ficou intrigado, se cumpriu. Amém. Gálatas 4:4 diz que Deus enviou um menino, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Um menino vos nasceu. Agora estava aqui, se cumprindo a palavra liberada por Deus. E Satanás havia ouvido aquilo e ficou intrigado e falou: opa, reunião. Convocada a reunião de Satanás com seus demônios. Eu vou representar aqui: eu sou o Satanás, vocês são os demônios, de brincadeira. É só uma suposição, ok? E ele fala: galera, o negócio é o seguinte. Tá vindo um cara aí, vem um homem aí tal de José. Eu tenho a suspeita que seja aquele menino que Deus havia, que o Altíssimo havia falado lá no Éden. Mas eu acho que nele não. Não, calma aí. Chegou um projeto novo, atualizado, um tal de Daniel. Também acho que é ele. Mas já foi provado que também não é ele. Agora olha só. Cara, tem um tal de Jesus aí. Não sei não, mas estou suspeitando. Eu acho que ele é o cara. Olha só, última forma. Faz um memorando aí. Última forma, Jesus é o cara. Está decretado, está aprovado. Jesus é o cara, o menino que Deus havia prometido lá no Éden. Ei, vamos perseguir, vamos pegar, vamos prender, vamos bater. É para bater. Aqui não tem fair play não. Aqui é jogo final de campeonato. Dá na canela, bate, mata esse desgraçado. E aí ele aprisiona Jesus. A prisão, a condenação e a cruz. Quero falar algo para vocês. Se ele não se prostrou e não adorou, uma coisa eu informo: acabamos de matar Jesus Cristo de Nazaré. E agora? Deus estava errado? Afinal de contas, não. Eu quero entender isso. Deus havia dado um plano de salvação. Na plenitude dos tempos, tudo foi passando direitinho. Até que chegou o menino, se cumpriu. Ok, o Salvador, aquele que vai mudar a nossa posição. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali. Mas Satanás matou o Cordeiro. Deus estava errado.
Satanás venceu, e agora? Quem poderá nos defender? Querido, lembra que eu falei que havia necessidade de uma ordem legal para Deus agir? Deus não age na ilegalidade. Deus não age na ilegalidade. A prisão de Jesus diante dos judeus, ele foi preso de madrugada. E não podia ser preso de madrugada, porque a lei dizia que ele tinha que ser preso em expediente, às claras, não podia ser às escondidas. A prisão de Jesus foi ilegal. A sentença, a condenação, a sentença saiu logo no dia seguinte. Ele não teve 24 horas para formatar uma defesa. A condenação foi ilegal. O sinédrio ali do povo judeu era representado e presidido por um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote levantou falsas testemunhas contra Jesus Cristo. Ou seja, o julgamento e a condenação do povo judeu perante Jesus Cristo foi corrupta e foi ilegal. A condenação perante os romanos, Jesus foi levado diante de Pilatos. Pilatos olha para aquele homem e fala: ei, de bom senso e boa consciência, falou: não vejo nele pecado ou dolo algum digno de morte. Vou açoitá-lo e vou soltá-lo. Mas por conta da pressão do povo, ele teve medo e voltou atrás, condenou a morte de cruz. Ou seja, a condenação romana foi ilegal. A condenação judaica foi legal. E a condenação romana foi ilegal. Tudo indo conforme Satanás havia planejado. Mas uma coisa ele não sabia: que Jesus Cristo, na plenitude, em si mesmo, não era igual a todo mundo, não era igual aos outros. Ele não era inimigo de Deus, ele não estava separado por uma barreira e uma natureza do pecado. Não, ele era pleno. A palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Ele estava ali para cumprir um propósito: religar a humanidade a Deus, acabar com a barreira do pecado. E Satanás não sabia disso, não tinha essa informação. Querido, Jesus era pleno, assumiu a nossa culpa. Diante da ilegalidade do julgamento, diante da ilegalidade da condenação, diante da ilegalidade da sua morte, Deus teve o direito legal de ressuscitá-lo dentre os mortos. Deus teve o direito legal de ressuscitá-lo dentre os mortos, meu irmão. E agora, a morte e a ressurreição dele é o motivo do nosso passado apagado. Se nós mudamos a nossa natureza, porque acatamos e consideramos a palavra do diabo pelo erro do primeiro Adão, e mudamos a nossa natureza, fomos colocados em um lugar de miséria. Ei, pelo sacrifício, a morte e ressurreição do segundo Adão, fomos colocados de novo na posição original, da onde nunca tínhamos que ter saído. Redenção, fazer reparação de um erro, fazer reparação de um crime, de uma falta, retratar, religar. Ele veio e cumpriu com o propósito. A palavra fala que como a ovelha muda diante dos teus tosqueadores, ele foi para o matadouro. Ele abriu mão da sua própria defesa. Eu quero te perguntar, meu irmão, você acha que Jesus não tinha artifícios e argumentos suficientes para montar uma defesa para si mesmo? Nunca havia pecado, não havia erro nele, não havia dolo. Ele bem que podia falar: vem cá, vocês não têm direito de me prender, vocês não têm o direito de me condenar, eu sou livre. E outra, você acha que ele se clamasse a Deus e: vem cá, pai, manda um anjo aqui, acabar com isso tudo aqui, eu estou livre? Acha que não ia ser atendido?
Só que ele decidiu abrir mão da sua própria defesa para nos defender. Aquela cruz a todo tempo clamava por morte. Morte sua, minha. Jesus resolveu falar: ei, cruz, a morte que era para eles, eu assumo. Coloca sobre mim e livra eles. Ele assumiu o clamor da morte que estava destinado a nós. Aleluia. E aí, abra sua Bíblia rápido, já estou começando a encerrar. Abra sua Bíblia em Colossenses 2, versículo 3. Colossenses 2, versículo 13, perdão. Aleluia. Olha o que a palavra diz: e a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando todo o principado e toda a potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles, lá na cruz do Calvário. Meu Deus do céu, a dívida era nossa, a morte era nossa, a separação era nossa, a lei do pecado e da morte regia a nossa vida, a ordenança da morte regia a nossa vida. Havia uma dívida, e ele falou: ei, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, não era nem culpa minha, foram vocês que erraram, mas eu não fiz caso disso. Por amor a você, eu enviei o que eu tinha de mais precioso por vocês. Ei, e ele pegou essa dívida, encravou na cruz, e o escrito de dívida que era contra vós, ele tomou sobre si e colocou sobre ele. Morreu, sofreu, morreu, mas no terceiro dia a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou, e vós que estavam mortos nos delitos e pecados, pela ressurreição dele, ressuscitaram também. E vocês estavam desligados, foram religados. E vocês estavam em miséria, que tinham um futuro certo, um futuro de desgraça, foram colocados nas regiões celestiais, à destra de Deus, como co-herdeiros com Cristo. E os seus acusadores? Não. Vocês, um monte de iludidos, acham que isso mesmo aconteceu? Isso é história, gente. Isso é um livro de... A Bíblia é um livro de história. Fala sério. Você... Um monte de iludido, gente. Olha só. Eles acreditam mesmo que está escrito isso aqui. Eles acreditam que um grande peixe engoliu um homem, levou durante 3 dias e cuspiu o homem numa ilha. Eles acreditam que 5 pães, vocês acreditam que 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. Um monte de iludido. Ai, vocês acreditam que uma mulher que estava sofrendo uma enfermidade há 12 anos com fluxo de sangue, só porque encostou na orla do manto dele, ficou com... Um monte de iludido. Os seus acusadores, acusando, tentando desabilitar o poder de Deus em vós. Sabe o que ele fez? Jesus Cristo na cruz do Calvário os expôs à vergonha, ao desprezo, triunfando sobre eles lá na cruz do Calvário. De forma que agora você, ei, uma coisa eu tenho para dizer: ele vos deu autoridade para serem feitos filhos de Deus.
filhos de Deus, religados, reconectados. E o melhor, o poder do Altíssimo te envolve. O poder do Altíssimo flui através de você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita no corpo mortal. Flui na sua vida. Resultado da redenção. E para começar a terminar a primeira parte. Aleluia. Efésios capítulo 1, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 1. Vou ler do versículo 18. Efésios 1, 18 diz: Paulo orando, ele pede algo, para que os olhos do entendimento daquele povo fossem abertos e conhecimento chegasse acerca de algumas coisas. E ele fala, versículo 18: iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Dá uma paradinha rapidinho, daqui a pouco a gente continua lendo. Achei interessante ele falar sobre a suprema grandeza do poder de Deus. Deus usou o seu supremo poder para criar todas as coisas, para criar o mundo. De lá, da criação até então, ele não usou mais a grandeza do seu poder, até que ele usou a grandeza do seu poder para ressuscitar Jesus dentre os mortos. E não foi de qualquer maneira de ressuscitar um cadáver. Afinal de contas, cadáveres foram ressuscitados até no Antigo Testamento. Você pode ler, o soldado que tocou nos ossos lá, ressuscitou. Jairo, Jesus ressuscitou Jairo. Não foi uma simples ressurreição, mas Deus usou o seu divino poder para ressuscitar entre os mortos Jesus Cristo e criar um novo ser, munido de toda a autoridade, de todo o poder. E aí ele continua dizendo: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ou seja, Jesus ressuscitou, pegou aquele poder e autoridade e nos deu à igreja, e tudo aquilo que era contra nós, ele colocou debaixo dos nossos pés, de forma que os principados, potestades, que tentam te desviar, que tentam te tirar do foco, eles não têm autoridade, eles estão debaixo dos seus pés, porque o cabeça é Cristo, mas o corpo é a igreja. Se o cabeça tem autoridade, o corpo anda nessa autoridade. Religados, reconectados, fluindo. Aquilo que impediu o fluir do poder de Deus foi despedaçado. E agora ele olha e fala: ei, eu vejo o fruto do meu penoso trabalho, valeu a pena. Jesus Cristo, o unigênito do Pai, enviado, morreu e ressuscitou. O unigênito, o único de uma genética, o único com a genética de Deus, morreu e ressuscitou. Só que quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou na mesma forma, como unigênito, o único com uma genética. Ele ressuscitou como primogênito, o primeiro de uma genética, o primeiro de muitos.
O primeiro de muitos. A nossa genética mudou. Estamos de novo com a genética do próprio Deus, que havia se perdido na queda. O primogênito nos deu e falou: ei, eu sou o rei dos reis, eu sou o Senhor dos senhores. De fato somos reis e sacerdotes. E a palavra fala que aquele que conheceu, aquele que recebeu do dom da justiça, do dom da graça, ele é habilitado para reinar em vida, mediante o que Cristo Jesus fez na cruz. Você recebeu do dom da justiça, você recebeu da graça, você tem a habilidade para reinar em vida, meu irmão. Não é depois da morte, não é lá no céu. De fato nós vamos reinar com Deus escatologicamente, deixa para outro dia com outros mestres, mas é para reinar em vida. A herança está dizendo que você pode reinar nessa vida, viver com uma vida de rei. Deixa eu te falar uma coisa: você tem o direito legal de prosperar. Você tem o direito legal de andar em saúde plena. Você tem o direito legal de viver a paz que excede a todo entendimento humano. Você tem o direito legal de viver em alegria, porque o óleo de alegria foi liberado sobre você. E para encerrar, você tem o direito legal do agir de Deus na sua vida. A barreira foi despedaçada. De fato que a palavra fala: ei, o que pode te parar? O que pode te deter? Agindo Deus. Agindo Deus. Agindo Deus. Quem impedirá? Agindo Deus. Quem impedirá? O que pode impedir o agir de Deus na sua vida, meu irmão? Respondo: nada. Por quê? Porque você tem o direito legal do agir de Deus na sua vida. E se a enfermidade chegou, está ilegal. E se a escassez chegou, está ilegal. Já tem uma sentença, uma condenação dada para essa circunstância. Pastor, e como que eu faço para poder sair dessa escassez, sair desse laudo que chegou aqui de enfermidade? Se coloque na sua posição de filho. Ei, bateu na minha porta, mas não tem o direito legal de permanecer. Então sai, eu ordeno que saia, porque o direito legal está comigo. Jesus Cristo restaurou esse direito, eu exerço o direito legal. Enfermidade sai em nome de Jesus. Escassez sai em nome de Jesus. É Ele quem supre as minhas necessidades em glória, não segundo o conceito do mundo. Religados, reconectados. Meu irmão, é para você, é para mim. Fomos redimidos da morte e da miséria e fomos inseridos no reino de paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.